sabe que ela continua ali, ninguém desaprendeu a jogar bola. Agora, nesse momento que a gente consegue perceber, os jogadores numa posição mais confortável para eles, por exemplo, o Felipe, né? Ele recompõe ali a linha de 3 quando é necessário, mas ele joga muito mais como um lateral. O Gabigol saindo da área, como sempre fez, mas jogando menos pelo lado e tendo uma mobilidade maior, uma troca possível ali. O que você acha que já evoluiu nesse trabalho? Eu vou chegar nesse ponto do que precisa, porque eu sei que não existe perfeição, né? Ainda tem uma questão defensiva muito forte, mas o que você acha que já evoluiu? O que você conseguiu ver para esse 3-1 ontem? Bom, Dani, boa tarde para você, Pedro, Zé Sormani e o Fã de Esporte conosco. Eu vou sempre também bater na tecla de que ele passou a enxergar atletas que já mereciam, estavam querendo entrar nesse time titular do Flamengo para fazer diferença. O jogo do João Gomes ontem foi assustador, né? Positivamente falando. O próprio Lázaro, né? Entra muito bem. E o Lázaro, exatamente, a citar os dois. Assustador que eu digo assim, que maturidade, né? Que jogo grande de dois garotos que nessa temporada, já o João com mais tempo, o Lázaro nessa temporada, mas que entraram e abraçaram o time de uma forma que, cumprindo funções sem bola, eles dão a liberdade para que outros criem e criando também com a própria bola, como o próprio Lázaro, né? Sim. O Everton ontem fez um jogo muito grande sem bola. O jogo dele não deixou o Wellington respirar em nenhum momento. O Wellington, lateral do São Paulo, ontem inexistiu em campo, né? Assim como o Nestor, o Maia, com o próprio João, o Thiago Maia do São Paulo, né? Aliás, o Thiago Maia do Flamengo contra o Pablo Maia do São Paulo, né? Nesse embate... São parentes, Francisco? Não são parentes, mas o sobrenome, claro, né? Idêntico. Mas, enfim, mas é um Flamengo que não deixou o São Paulo respirar, dentro de também uma mudança de conceito, de jogadores ali no meio-campo muito mais intensos, muito mais rápidos e deixando, obviamente, o setor ofensivo com muita liberdade. O Arrascaeta circulando muito, né? Trabalhando nas duas frentes, direita, esquerda, se apresentando a todo momento no lado em que o Flamengo tinha a bola para dar essa opção de passe, quebrar essa linha do tricolor. Então, foi um time ontem do meio para frente na melhor atuação do ano, disparado. A melhor atuação do Flamengo ontem foi a do ano, de 2022. Mas do meio para frente. Do meio para trás, como o São Paulo esteve inapto a chegar e na única vez em que chega faz um gol, ainda vejo algumas situações que me causam preocupação. O Davi Luiz vai estrear de fato com a camisa do Flamengo? Rapaz! Isso pegou pesado, hein? Porque o Davi Luiz, a cada jogo, ele se mostra um zagueiro muito inconstante. O Arão ao lado dele é outro que você vê que não tem esse cacuete de zaga. Ele é bom com a bola nos pés. O jogo aéreo do Flamengo ontem, de novo, dando muitas oportunidades naquilo que o São Paulo chegou para... Opa, se pegar um adversário que gosta e que consegue fazer um segundo rebote, ele vai se complicar, né? Então, tem que começar a atacar alguns problemas de que esse setor ainda precisa de muita regularidade, que é o que você falou, de erros e acertos, do meio para frente. Eu já vi um mecanismo que, parece que se encaixou na escalação. Do meio para trás... Tá, a gente vai chegar nesse meio para trás, mas antes eu quero ler uma mensagem do Fã de Esporte que chega na hashtag F90BR. Mande a sua para Fábio Sormani. É para o Sormani? É para Fábio Sormani. O Gleidson dos Santos pergunta assim... Gleidson. Dani, você poderia perguntar ao Sormani se o Arrascaeta foi lento ontem de novo? Ele jogou de novo como um atacante. Bom, primeiro um beijão para todos vocês, para o Fã de Esporte, um abração aí para o Gleidson. O Flamengo jogou com 2 linhas de 4, né? 2 linhas de 4, ele não jogou com 3 zagueiros. O Arrascaeta não jogou no meio, jogou lá na frente. Lá na frente. Então ele não se desgasta, entendeu? Ficam ele e o Gabriel lá na frente. É só você pegar o mapa de calor. É só você pegar o mapa, você vê onde ele ficou. Não sou eu que estou dizendo. Ele fez isso, entendeu? Ele fez isso. Como o Felipe Luiz, jogou de lateral, como você falou, ele não jogou de zagueiro. A maior parte do pega o mapa de calor dele, ou então veja com os próprios olhos, né? Que o Mário Sérgio dizia isso. Eu não preciso de números e nem de mapa de calor para mostrar para mim o que eu vi. Agora, tem gente que não consegue ver, né? Não estou dizendo que é você, Gleidson, pelo amor de Deus. Desculpa, não é isso que eu falei. Mas o Arrascaeta... Eu achei que foi pro Gleidson. Não foi não. Se fosse, eu falava. O Arrascaeta joga na frente, ele é outro atacante. É por isso que eu falo que é difícil você colocar Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel nesse sistema aí de jogar juntos. Jogaram, era um outro momento. Faz 3 anos isso. Os times mudaram muito. O futebol de hoje é completamente diferente do futebol de 3 anos atrás. A intensidade que se emprega hoje ao jogo não se empregava 3 anos atrás. Não existia um Atlético Mineiro. Nem esse Palmeiras existia. Entendeu? Qual foi o time que fez, que foi rival do Santos, do Flamengo? O Santos e o Palmeiras. Mas era um Palmeiras que estava em formação pelo Abel Ferreira. Então, por isso que eu acho que o Arrascaeta...
essa é uma formação legal, a menos que você faça com o Bruno Henrique o que o Paulo Souza tem feito. Ele deixou de ser o parceiro do Gabriel na frente para jogar como o cara da beirada que volta para recompor. Esse é um ponto interessante, sabia? Até para jogar para vocês também... Bom, escuta, só para dizer o seguinte, esse é o jeito que eu vejo, hein? Eu não estou dizendo que isso é o correto, tem gente que pode ver de outra maneira. Então, o futebol é interessante. Outro dia, desculpa, eu estava vendo um rapaz que publicou lá uma jogada de um jogador que ele pega a bola e vai para o meio. Ele pega a bola na ponta direita, como se fosse o Marinho. Pega a bola e vai pro meio. Marinho entrou na esquerda. Exato. Aí, aliás, o gol do Arrascaeta, ele chuta, ele não cruza, né? E o Arrascaeta faz o gol. Aí ele vai pro meio. Aí o Madison passa. Aí a análise do rapaz era em cima era o Ângelo, isso mesmo, o Ângelo. Era em cima do Ângelo vindo pro meio, abrindo defesa. A análise que eu fiz aquele lance é o seguinte, ele deixou de passar a bola pro Madison. Você faz o que você quiser com um lance de jogo. Você congela uma imagem, você faz o que você quiser. Futebol não é preciso, por exemplo, como um basquete, que é jogado com as mãos. Não tem precisão. Você interpreta do jeito que você quiser. Entendeu? No basquete não dá. A quadra é pequenininha, são 5 jogadores, os movimentos são mais visíveis. No futebol não são. Então, é por isso que eu falo, é o jeito que eu vi, o Zé pode ter visto de jeito diferente, você pode ter visto de maneira diferente, Dani, Pedro e Facincani também. E o próprio Gleidson. Sim. E eu respeito a opinião de todos. Deixa eu trazer um negócio aqui que você falou uma coisa interessante. O Bruno Henrique fica fora dessa partida por conta de uma lesão, né? Tá com problema no tendão do joelho. E ele coloca o Lázaro. O Lázaro a gente já tinha visto ali jogando de ala, Zé. E ontem o que chama atenção é que, óbvio, pela idade, pela condição física de momento, então, o Lázaro dá muito bem conta dessa posição, né? Tá Fala e já passa pro Zé. Eu não acho que ele jogou de ala. Eu acho que ele não foi um atacante ele aberto. Ele volta mais. Não, mas todos voltam. Todos voltam. Não tem atacante que não volta. O Flamengo não jogou com 3 zagueiros. Ele seria um ala, se o Flamengo... Isso na minha visão, hein? Se ele tivesse jogado com 3 zagueiros. Quem jogou aberto na esquerda foi o Felipe. A maior parte do tempo, mas e na frente dele jogou o Lázaro. É assim, ó, quando o Felipe precisa recompor lá com os 3 zagueiros, às vezes ele volta para cobrir. Não tem tanta qualidade. Só que o Flamengo jogou numa linha mais alta. Exato. Sim, eu vi o Flamengo voltou menos, o Lázaro né? lá aberto. Sim, ele jogou aberto pela esquerda, mas não como ala. Sim, como mas atacante. ele acaba cobrindo mais, o que eu quis dizer nesse espaço, assim. Ele cobre a lateral do campo em determinados momentos, quando você precisa compactar o time para a defesa. Ele é a beirada da esquerda na linha de 4. Mas fala, Zé, quando volta. E aí, quando volta, ele precisa recompor. Ele volta de uma maneira que o Bruno Henrique já não estava dando conta de fazer o jogo inteiro. Tudo bem que o Lázaro sai ali durante o jogo, né? Mas, assim, o que você achou da partida do Lázaro? Ele chega a números de assistência muito interessantes por esse Flamengo e substitui bem o Bruno Henrique, que é considerado um dos melhores jogadores, né? Quando esse time está em forma e numa frequência comum a todos. Boa tarde, Dani. Facinha. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. Não, vale ressaltar que o Flamengo joga em várias transições, com a bola e sem a bola. Sim, né? Durante o jogo. Com a bola. Se a bola está do lado direito, o Felipe fecha para fazer um terceiro zagueiro. Exato. Quando a bola vai para o lado esquerdo, o Felipe abre para poder participar, o Rodinei fecha um pouquinho mais e aí você tem a formação dos 3 zagueiros. O Rodinei deveria fechar, né? O Rodinei deveria fechar. Existe essa transição com a bola e sem a bola. O movimento, nós falamos aqui, eu falei semana passada sobre, você até me perguntou, Dani, qual seria o substituto ideal para o Bruno Henrique? Eu falei que seria o Lázaro, automaticamente. E que mudaria a forma de jogar pelas características do jogador. Qual? Se vocês observarem o primeiro gol do Flamengo, que o Lázaro dá assistência para o Gabigol, né, você vai ver que ele não vai buscar a linha de fundo, ele fecha por dentro. O mesmo movimento que faria o Everton Ribeiro, que é natural, porque esses caras que jogam com os pés invertidos, eles fazem esse tipo de movimentação. Então, o que aconteceu? Você tem uma participação maior no meio-campo, você tem um meio-campo mais forte, para justamente dar liberdade para o Everton Ribeiro, para o Gabigol e para o Arrascaeta, para eles fazerem o que eles fizeram ontem. Movimentação constante, todo mundo se mexendo, se movimentando, tirando as referências de marcação da equipe do São Paulo, que entrou com uma marcação pré-estabelecida, que você via muito claro o Nestor em cima do Thiago Maia, Pablo. O Igor Gomes em cima do Everton Ribeiro, quando o Everton fechava por dentro, ou seja, com essa... Olha lá, tá vendo?
Ao invés de ele buscar o fundo, ele fecha, ele vem por dentro, que é o movimento natural de quando você joga com os pés invertidos. E quando você tem a característica do Lázaro, que é um jogador mais técnico, diferente do Bruno, porque o Bruno ele vai buscar a linha de fundo, ele vai buscar a velocidade, Sim. pela característica que tem. Então o São Paulo não conseguiu jogar muito por fruto daquilo que o Flamengo proporcionou, quer dizer, não proporcionou ao São Paulo. Marcação, pressão, Thiago Maia junto com o João Gomes. Há muito tempo aqui nós vínhamos falando sobre João Gomes, que não poderia sair dessa equipe. Por quê? Porque ele é um jogador versátil. Levar ele para o Santos não conseguia, você lembra? Sugerir aqui. É um jogador versátil, um jogador que tem a capacidade de fazer uma marcação, mas ao mesmo tempo ele consegue sair jogando com a bola nos pés. Então isso é fundamental, porque você tem um cara que marca e ele já... Olha o passe que ele deu, né, pro Isla. E ele já dá a possibilidade de você ter uma saída de bola com velocidade. Então o São Paulo sofreu muito com essa marcação alta, e aí a minha crítica ao Rogério é o seguinte: se está tendo dificuldades de sair, se você tem dificuldades de fazer a saída de bola, por que você insiste? Faz ao contrário, você tira, quer dizer, faz uma outra situação, tira a marcação-pressão do seu campo, próximo ao seu goleiro, joga a bola lá no meio e briga pela segunda bola e tenta jogar no campo do adversário. Não é feio isso, não é porque você treina durante a semana esse tipo de situação que você vai conseguir fazer todas as vezes, ainda mais quando você joga contra um time como o Flamengo. Acho que ele não quis justamente se adaptar ao adversário, né? Não, mas é simples, Dani, é você voltar um pouquinho no tempo. Entendeu? Mas é uma questão de inteligência. Poxa, se eu estou sofrendo 2 bolas, o Pablo Maia entrega para o meu adversário. Por quê? Porque ele está jogando de costas, ele não está jogando de frente, diferentemente dos outros jogos que ele apareceu. Ontem, por exemplo, para mim o São Paulo ele comete um erro grave. Se tem uma equipe que estava precisando sair mais rápido para esse jogo, de você ter um atleta que movimentasse nessa primeira linha para você minimamente confundir essa marcação-pressão do Flamengo, era para ter, e como a gente já defendia isso, iniciado o jogo com o Gabriel Sara, pelo dinamismo dele. Mas você faria a mudança que ele fez durante o jogo? Não, né? Tiraria o Pablo para colocar o Sara? Não, você jogaria com os dois e entraria com ele, de repente, no lugar do Igor? Sim, no lugar do Éder, por exemplo. Do Éder. O Éder anda em campo. O Éder hoje não é mais esse jogador para ser titular do São Paulo. Há muito tempo ele tem jogado muito mais no suporte que outros têm dado nessa criação que São Paulo tem quando ele consegue marcar e envolver o adversário na pressão, na chamada teia de aranha ali naquele funil do meio campo, do que um atleta que ele participa ativamente. Não vejo nenhuma participação do Éder